Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao minicurso do mês de abril, Medeias e Submissas, Mito, Exílio e Cinema. Nós estamos muito felizes de estar realizando esse curso aqui durante essas 2 noites. Estamos muito felizes também pela sua presença, sua participação. Muito obrigada a todos vocês que estão participando. Espero que vocês aproveitem o minicurso. Bom, o minicurso GELIC é uma iniciativa do GELIC, mas o que é o GELIC? O GELIC é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema. Então, se você ainda não conhecia a gente, aproveita, pega o seu celular, abre agora lá no Instagram e procura @gelic_ufopa. Lá no nosso Instagram você vai ficar sabendo um pouco mais sobre as atividades que a gente faz nesse grupo de estudos, também vai ficar sabendo dos próximos minicursos e também os minicursos que passaram. Então, se você tem interesse em cinema, em literatura e estudar um pouco mais sobre isso, a gente tem alguns minicursos que já estão prontos, estão todos postados tanto no Spotify quanto no nosso canal no YouTube. Essa é a outra dica que eu dou para vocês. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, @gelic_ufopa, ou então ouçam a gente lá no nosso podcast Gelic Ufopa. Se você tem ideias de novos minicursos, esse projeto ainda está em andamento, você pode escrever para a gente também no Gmail para passar suas ideias, o que você gostaria de ver aqui no Gelic. gelic.projeto.fopa@gmail.com. Vamos apresentar a nossa equipe. Vou começar me apresentando. Eu sou a Alice Pereira, eu sou bolsista do projeto de extensão, que é o minicurso GELIC, né, que é um projeto de extensão. O que é um projeto de extensão? É uma ponte entre a universidade e a comunidade, para a gente conseguir impactar com o que a gente estuda aqui na universidade, também a comunidade, né? Então, eu sou bolsista de extensão desse projeto e vou ficar participando do minicurso nessa noite, mediando as conversas e também apresentando os professores, olhando o chat, fazendo toda essa parte burocrática. Vamos apresentar a nossa equipe agora. Nós temos o professor, doutor em literatura comparada, Renério Lima, e temos também a Ana Carla Martins, que é licenciada em letras português, e a Ana Helena Santos, licencianda em letras inglês. E eles vão estar ministrando o minicurso nessa noite. E aí nós temos aqui a divisão das nossas 2 aulas. A aula de hoje tem como título Medeia, Mito, Política e Sagrado. E a gente também, acho que vocês viram isso lá no e-mail, a gente vai estudar a tragédia de Medeia de Eurípides, que vocês viram o texto, e também o filme Medeia, de 1969, do Pasolini. Já na aula 2, que é na próxima semana, a gente vai estudar Medeia, o nome da aula é Medeia, Exílio, Maternidade e Resistência. Vamos falar mais um pouco sobre o filme e também vamos falar sobre a peça Mata Teu Pai, da Graça Passou. Agora é o momento que a gente abre para conhecer vocês. Então, a gente quer que, por favor, vocês escrevam no chat como vocês ficaram sabendo desse minicurso, se foi pelo Instagram, como foi, e se apresentem, falem quem são vocês, o que vocês estudam e como vocês ficaram sabendo do minicurso. Então, eu vou aguardar enquanto vocês escrevem aí e vou ver quem está pedindo para entrar na aula, que tem algumas pessoas pedindo para participar. Escrevam aí no chat ou liguem o microfone, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu permito aqui. Deixa eu olhar o chat. Enquanto vocês se apresentam aí no chat, eu vou aproveitar para dar uns avisos iniciais que são super importantes para a nossa aula. E aí eu volto lá para olhar o chat. Nossa aula está sendo gravada e ela vai ser publicada no YouTube. Então, se você perdeu alguma coisa, se você quiser revisar, se quiser qualquer coisa, essa aula vai estar disponível no YouTube. Então, esse é o primeiro aviso importante. O segundo é sobre participação. Então, se você quiser fazer alguma contribuição na aula de hoje, a gente deixa à vontade a ferramenta de levantar a mãozinha. A gente vai deixar isso para o final da aula, porque como o tempo aqui já é bem corrido, a gente vai deixar essa participação para o final da aula. Então, você levanta a sua mão ou escreve no chat alguma contribuição. Você pode escrever já no chat durante a aula, que no final vai ser lido, tá? Eu vou ler o chat e também vamos abrir espaço para vocês falarem. Então, é isso sobre participação. O terceiro aviso, ele é muito importante. No final da aula, eu vou colocar no chat também a lista de frequência. E é preciso que o participante assine as 2 listas de frequência, a dessa aula e da aula seguinte. Então, fiquem bem atentos ao chat, porque se você não tiver sua assinatura em uma dessas 2 aulas, que é de hoje e da próxima semana, você não vai conseguir ganhar o certificado. Então, prestem atenção para o chat.
Basicamente são isso. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, se alguém se apresentou. Bom, não, temos uma turma tímida aqui, não se apresentaram, mas tudo bem, a gente pode deixar essa conversa para mais tarde. Então, eu passo a palavra para o professor Rainério. Fique à vontade, professor. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Alice, boa noite, Ana Carla e participantes. Eu queria agradecer inicialmente o convite do GERIC, né? A gente está falando um pouco mais da Medeia, é um pouco o trabalho que a gente tem feito no nosso projeto de pesquisa, junto com a Ana Carla, inicialmente com a Ana e também com outras participantes do mestrado e da licenciatura, tá bom? Agradeço a presença da Alice, né, que vem assessorando a gente esses dias todos, na verdade, acho que mais de mês, né, assessorando, conversando, enfim, orientando também como é que é a dinâmica aí do minicurso, tá? E agradecer também o pessoal que se interessou pelo minicurso, pela ideia, que preencheu o cigar, né, chamado cigar, e que está aqui presente essa noite, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre 3 obras, né, que você pode passar, Thaís? Que é a Medeia, do Eurípides, né, que é uma tragédia grega bem antiga, assim, do século V a.C., né? Nós temos a Medeia do Pasolini, né, que é um cineasta italiano. A Medeia do Pasolini é de 69, acho que o Pasolini morreu em novembro de 75, aproximadamente, morreu ainda muito, muito jovem. E nós temos uma certa Medeia, assim, entre as Medeias brasileiras, assim, que é a Medeia da Passot, né? A Passot é uma dramaturga, assim, na verdade, a Medeia da Passot, ela foi encenada em 2016, é por isso que a gente vai ver nos slides de datas diferentes, mas o livro é de 2017, então, nesse caso, eu considero o primeiro ano que é da encenação dela. Assim, uma das questões que a gente tem estudado no nosso projeto é justamente essa presença das figuras trágicas, das mulheres trágicas na dramaturgia contemporânea. No caso da Medeia, assim, não é só da dramaturgia contemporânea, é do cinema contemporâneo, assim, porque a Medeia do Pasolini meio que inaugura também certas versões sobre Medeia. Nós temos essa Medeia, né, que é do mito grego, que é do mito antigo, temos a versão do Eurípides, que a gente vai falar um pouco hoje, temos essa versão, essa figura trágica que vai estar no Pasolini, no Pier Paolo, e assim, nós temos algumas Medeias brasileiras, né? Assim, entre as Medeias brasileiras, uma mais recente é essa, Mata Teu Pai, da Passot, tá bom? Você pode passar, Alice, por gentileza. Nós temos aí uma primeira figura à esquerda, está aqui na minha esquerda, né? Que é o Pasolini e com a Maria Carlos, que é a atriz que vai fazer a Medeia, e fica muito, assim, a imagem dela como Medeia fica muito forte, né, no cinema, na literatura, para quem pesquisa a arte e a cultura. E a Passot, né, ela é uma dramaturga mineira, negra mineira, né, e que trabalhou muito tempo com um grupo de teatro chamado Espanca, né, e eu acho que a Medeia, Matar Teu Pai, da Passot, é justamente dentro do trabalho nesse grupo. Tá? Mas, assim, a Passot não trabalhou somente com Espanca, trabalhou com outros grupos de teatro, fez cinema, fez trabalho para a TV também, e está muito ativa hoje, né? Então, nosso arco é exatamente assim, entender uma certa sobrevivência dessa personagem, dessa figura trágica, né, que vai estar na tradição do dramático, da dramaturgia trágica de origem ática, e vai estar presente assim também no cinema e na dramaturgia contemporânea. Então, nossa intenção não é somente entender, digamos, o drama trágico, mas entender essa sobrevivência dessa figura, dessa imagem no tempo. E assim, não só isso, evidentemente, que senão seria uma questão puramente formal, é entender também a questão política, assim, da tragédia antiga, as questões políticas do cinema, e como gira uma nova política no nosso tempo presente, a partir do trabalho da dramaturgia da Passot, tá bom? Pode passar? Então, nós temos, eu vou começar falando um pouquinho do mito, né? Nós temos do mito, para a gente poder entrar na tragédia do Eurípides. A gente continua, hoje a nossa aula é até o cinema do Pasolini, né? Então, assim, bom, para quem não sei se todos conhecem o mito, mas assim, a ideia de Medeia, a narrativa de Medeia, ela está entrelaçada com outro mito, que é o mito dos Argonautas, assim, que vai ser recuperado pelo próprio Pasolini, um pouco diferente no caso da Medeia do Eurípides. Assim, Jasão ele retorna, né, para Iolco, né, que é o reino de origem do seu pai, né, e ele recebe, assim, ele vem com uma certa missão. Jasão ele estava numa espécie assim, de exílio político, né, ele, cedo, criança, ele foi exilado do seu reino, o seu pai perdeu o trono, então isso vai acontecer muito nesses mitos antigos, assim, você tem trocas de poder político
e essas trocas pressupõem possibilidade de morte, possibilidade de crianças morrerem, de jovens morrerem, e você tem o exílio do Jazão. O Jazão, então, ele retorna para Ioco, né, com essa promessa de recuperar o seu reino, em si, que seria próprio do seu pai. Para poder recuperar o reino, o rei de Ioco, que é o rei Périas, designa que Jazão recupere o velocino de ouro. Né? O velocino ele é assim, uma espécie assim, de relíquia sagrada para essa ancestralidade do rei Périas, para essa ancestralidade de Ioco. Então, ele vai diretamente para Cólquidas, que é onde está esse velocino, que é governada pelo rei, às vezes Reietes, às vezes Jaetes, que é o pai da Medeia, né? E chegando lá, ele precisa recuperar essa relíquia. Assim. Aí, para isso, ele junta esses guerreiros, né, que compõem que vão numa nave chamada Argo, né, que compõe essa narrativa do mito dos Argonautas. Quando chega na Cólquida, né, o rei da Cólquida promete o velocino para o Jazão, mas promete se ele cumprisse duas tarefas principais. Né? A primeira tarefa seria ele lavrar o campo. Só que esse campo, assim, ele é guardado por dois monstruosos búfalos, assim, búfalos que têm as patas com bronze e que chispam, que cospem também fogo pelas ventas. Então, assim, na verdade, a tarefa é para poder o Jazão morrer. Né? A intenção é o Jazão não levar esse velocino de ouro. Depois de arar o campo, o Jazão deveria cultivar dentes de um dragão. Só que esse dragão é um dragão que está na origem da cidade de Tebas, né, com o qual Cadmo, que é o fundador da cidade de Tebas, que dá origem ao mito de Édipo, também guerreia com esse ser assim, monstruoso. Só que quando o Jazão, se ele conseguir semear os dentes nessa terra arada, vão sair grandes guerreiros e vão começar a guerrear entre si e vão vão finalizar matando o próprio Jazão. Assim, para Jazão poder conseguir cumprir essas tarefas, né, eu acho que a Hera e a Afrodite fazem com que Medeia se apaixone pelo Jazão. Medeia é uma princesa, né, filha do rei, sacerdotisa, feiticeira, e ela ajuda, né, esse amante, né, o Jazão, a poder semear, a poder lavrar a terra. Para isso, ela dá para ele uma espécie de unguento no qual ele possa proteger o seu corpo e proteger o seu escudo, e aí suportar o fogo que surge diretamente das ventas desses dois touros. E ela orienta Jazão, se não me engano, a jogar uma pedra no meio desses soldados. É que quando o Jazão, depois de lavrar a terra, depois que ele consegue lavrar a terra, quando ele finalmente consegue cultivar os dentes, né, desse ser mitológico, brotam soldados, e esses soldados têm um poder bélico muito grande. Para Jazão não morrer, orientado pela Medeia, ele joga justamente uma pedra no meio. Os soldados ficam discutindo entre si, se matam, o Jazão pode sair. O Jazão consegue cumprir essa tarefa. Só que, assim, quando ele consegue cumprir a tarefa, o rei, evidentemente, não quer ceder para ele o velocino de ouro. Então, assim, a intenção do rei é incendiar o navio e matar ainda o Jazão. Medeia percebe isso bem rapidamente. Namorada, novamente, do Jazão, volto a dizer, ela ajuda o Jazão, né, a roubar o velocino. Há um dragão também, novamente, que protege o velocino de ouro. Ela faz esse dragão adormecer, com o Jazão eles fogem, né? Só que, assim, essa fuga da Medeia, ela está acompanhada por uma série de questões de violência que começam a se figurar a partir daí, assim. Ela sabe que seu pai vem atrás de Jazão, né? Vem atrás dos Argonautas, e ela resolve justamente, ela leva o seu irmão, né? Que é esse aí, o Apicirto. Algumas versões dizem assim, que no caminho ela esquarteja o irmão em vários pedaços, né, e distribui no meio do caminho. Outras versões vão dizer que ela desquarteja o irmão e espalha em diferentes mares, já que é um navio, já que é árvore e tal, tudo mais. Né? E o pai poder ficar procurando as partes do irmão e a saída e a fuga ser realizada. Né? Então, vejam só, Medeia ajuda o Jazão, né, a recuperar justamente o velocino de ouro, né? Ajuda a vencer as duas tarefas iniciais, para poder fugir com o Jazão, ela mata o próprio irmão. Ela trai seu pai, trai sua pátria e mata o irmão, e não só isso, ela esquarteja o irmão. Nesse universo grego, cometer um crime de sangue é algo muito terrível. Assim. Então, quando Medeia mata o próprio irmão, esse é um crime que ofende os deuses. E aí o Medeia e o Jazão serão perseguidos pelas fúrias. Dizem que no meio do caminho ela consegue purgar essa maldição, né? Até que ela consegue voltar para Ioco, né? Que é justamente o tio do Jazão, lembra? Em Ioco,
o Jazão leva o Velocino de Ouro, mas o rei não quer ceder o trono novamente, né? Lembra que o Jazão ele está, na verdade, à procura de retomar para sua família, para ele, né, para seu pai também, para ele, um trono que foi usurpado pelo rei Pérez. Como o rei Pérez também pretende matá-la, Medea percebe isso muito bem rapidamente, ela chama, se aproxima das filhas do rei, são 3 filhas, ela convence as filhas do rei que existe uma possibilidade do rei Pérez se tornar imortal. Para isso, ela pega um carneiro, esquarteja novamente os carneiros, joga em caldeirão e retira esse carneiro de lá, com os pedaços remendados e vivo. As filhas se enganam, fazem a mesma coisa com o pai, matam o pai, esquartejam o pai, jogam no caldeirão e o pai não volta, evidentemente, inteiro, ele volta totalmente esquartejado e morto. E eles fogem novamente. Então, assim, nós temos uma sequência de atrocidades, de violências que acompanham a ação da Medea junto com o Jazão. Então, quando ela vai chegar em Corinto, né, que é onde começa a peça do Eurípides, nós temos toda uma trama trágica, mítica, de violência que aconteceu. E Medea já mostra aquilo que ela é, apaixonada pelo Jazão e também capaz de fazer tudo para poder ficar com ele. Trair sua pátria, trair seu pai, matar sua família, cometer um crime em Iolco. Então, ela não tem como voltar. Quando ela chega lá, quando começa a peça, a gente não tem tudo isso é recuperado logo no início. Então, Medea, e a gente vai debater bastante isso, quando ela chega em Corinto, ela não tem mais terra, não tem mais território, ela não pode mais voltar. E a fama dela se expande, ela antecipa o próprio nome da Medea. Quando Medea chega em Corinto, existem duas famas, a do Jazão como herói e a da Medea como grande feiticeira. Você pode passar, Alice, por gentileza? Assim, Eurípides ele muda bastante o mito. Assim, nós temos o Eurípides, que é um tragediógrafo conhecido por ser o mais trágico de todos os trágicos, que quem vai dizer vai ser o Aristóteles, e ele mexe, ele tem várias heroínas, ele dá para essas heroínas uma força muito grande, uma vontade muito grande, e ele mexe muito no mito. Né? Assim, ele modifica as configurações místicas a partir da construção dos personagens e a partir do destino político que ele quer dar aos personagens. Assim. Então, algo fundamental da peça do Eurípides, né, peça realizada em 431 AC, é que ele começa com 2 personagens sérvios. Assim. Nós temos a Ama, que é a ama de Medea, né, e nós temos o Preceptor, que é o preceptor dos 2 filhos da Medea. Assim, e é a Ama quem apresenta, que realiza esse prólogo, e apresenta o mito antigo. Então, esse mito que eu comentei com vocês, né, da atrocidade da Medea, da violência da Medea, da força dela como feiticeira, de mexer com o sobrenatural, da relação dela com a deusa Hécate, com Hera, com Ceres, enfim, com todo o universo mítico ligado às mulheres, ligado à feitiçaria e ao sobrenatural, é recuperado justamente na voz da Ana. Então, nós temos um dramaturgo que ele situa um personagem socialmente inferior, né, que é a mulher, né, em uma sociedade no qual a política estava muito na voz masculina, e é ela que vai justamente vai recuperar o mito para poder introduzir Medea, a presença da Medea. Ela também, antes da gente continuar, preciso também entender uma coisa. Nós temos a Ama, o Preceptor, e a Medea que não aparece em cena, assim. Toda a cena, uma parte das cenas, se passa em frente à casa de Medea. Então, não se passa no castelo do rei, do Creonte, que é o rei de Corinto, mas se passa diretamente na frente do castelo de Medea. E a Medea inicia, os filhos de Medea não estão presentes, e vão chegar depois com o Preceptor, e a própria Medea não está presente. Ela está dentro da casa, uma espécie de castelo, mas dentro da casa. Então, a gente só tem acesso... não era um teatro, assim, que havia mudança de cenário muito rapidamente. Era um teatro no qual o cenário era meio estático, né, e não mudava muito rápido. Assim. Você tem, no máximo, movimentação de pessoas, de atores, né, do coro e dos personagens que fazem Medea. Também é uma configuração assim, muito própria do Eurípides. Assim, você não tem muitos personagens em cenas. Ou você tem o coro, ou o corifeu, ou você tem Medea com alguém. E o coro e o corifeu não são bem personagens para esse universo. É a Medea com alguém discutindo. Então, a gente vai ter muito em cena Medea com Creonte, que é o rei, Medea com o Jazão 3 vezes, ou Medea com Egeu, né, que é um rei que passa lá e vai ajudar Medea, como a gente vai perceber. E nós temos Medea discutindo com a própria Ama, que faz parte assim do coro de alguma forma, ou Medea conversando com seus filhos. Então, é muito concentrado, é muito condensado.
Também, assim, é uma tragédia diferente na medida em que você não vê a tragédia de Medeia acontecer. Toda a tragédia de Medeia já aconteceu. A catástrofe na vida da Medeia, a coisa ruim na vida da Medeia já ocorreu. O Medeia fez tudo pelo Jazão. Quando começa a peça, Jazão já deixou Medeia, né? Já largou a Medeia, porque aí tem interesse de ficar com a princesa, que é a filha do Creonte. Medeia já está sofrendo por essa perda, né? E Medeia já vê a sua família ameaçada desde o início da peça. E a gente já vê a construção da Medeia ser feita desde o início. É muito uma espécie assim, de construção da subjetividade da Medeia desde o início da peça. Então, eu trouxe só assim, poucos trechos para iniciar, para poder situar a gente, até passar a palavra para a Ana Helena e a Ana Carla. Tá? Primeiro é Ana, logo no início, aí, o trecho da Ana. Né? É o primeiro verso, nós temos: jamais os céus tivessem consentido que Argos se ingrasse o mar profundamente azul, porque justamente ela vai recuperar o mito dos argonautas e a relação da Medeia com Jazão. Tá? E assim, evidentemente, são os dois primeiros versos. Caso isso não acontecesse, não teria Medeia, minha dona, né? Ela é serva de Medeia, da casa da Medeia, então realizada essa viagem rumo a Ioco, né? No qual reina o rei Périas e o rei que a Medeia induziu as filhas a matarem. Com o coração ardentemente apaixonado, porque ela é apaixonada pelo Jazão. Por Jazão, nem por haver convencido as filhas do rei Périas a matar o próprio pai. Viveria Medeia com Jazão e com seus 2 filhos nesta terra, em Corinto célebre. Então, são 3 cidades diretamente relacionadas. Tá? Mas lembrando que Medeia ela é da Cólquida, ela não é de Corinto. Tá? Jazão, Jazão é diferente. Então, quando começa a peça, Jazão ele já é traidor dos filhos e de sua amante, ou seja, de Medeia. Jazão, eleito régio, traidor dos filhos e de sua amante, sobe Jazão, eleito régio, desposando a filha. Assim. É uma marcação muito, meio que sexual nas primeiras falas. Porque, assim, Jazão, ele não só trai Medeia, é como se traísse o leito da Medeia, que é essa princesa, mas uma princesa que não pode mais exercer o seu reino, o seu trono, porque ela está desterrada da sua terra. Ele troca o leito da Medeia, da casa da Medeia, pelo leito da princesa. Né? Então, a princesa é nobre. Nós temos, logo no início também do texto, uma série de oposições assim, textuais. Nós temos uma relação entre a amizade, né, que é a amizade que pertence à casa da Medeia. Essa amizade do Jazão não existe mais. Né? Jazão traiu Medeia, então ele não é mais amigo da casa da Medeia. E Medeia se vê cercada de inimigos. Então, ela é uma mulher, não é somente uma mulher traída. Medeia tem o seu caráter, um caráter muito violento, como a gente já viu no mito trágico, né? Mas também ela se vê cercada de inimigos, ela se vê só. Né? Até o momento no qual Creonte se aproxima da casa da Medeia, intima a Medeia a se retirar. Medeia é uma feiticeira, né? A filha do Creonte está prometida para Jazão. Então, Jazão vai trair Medeia com a filha do Creonte. Assim, então, Creonte não é amigo mais dessa casa, porque é amigo da casa Jazão não é mais amigo da casa da Medeia, porque é amigo da casa, justamente, do Creonte, tá? Então, Jazão é eleito régio, desposando a filha do rei, desposando a filha do rei Creonte, senhor do país. Né? Pode passar, Alice? Medeia se vê numa espécie de situação sem saída. Né? Estou resumindo um pouquinho para poder passar a palavra para as meninas. Então, assim, Medeia se vê numa situação sem saída, né? Ela não pode voltar para casa, né? Ela não pode, porque ela traiu seu pai, matou seu irmão, não tem mais reinos no qual ela possa retornar, porque ela induziu as filhas do rei Pérez a matar o próprio pai. Medeia se vê totalmente em infortúnio. Inicialmente, né, como Medeia tem muita fama, tem muito nome como feiticeira, Creonte aparece no castelo de Medeia, intima Medeia a ir embora, porque Creonte tem medo de Medeia, tem medo da sua força, da sua sabedoria, da sua relação com a natureza. Medeia é uma estrangeira sem pátria, então ela é uma exilada política também. O único amigo a traiu afetivamente e amorosamente, e politicamente, assim, porque o Creonte, na verdade, ele faz uma espécie, ele deixa a relação dele com Medeia, é a paixão de Medeia por ele, mas também é uma relação produtiva, na medida em que ele se torna herói dos gregos via ajuda, via apoio de Medeia. Quando Creonte deixa Medeia, ele tem interesse em um acordo, quando Jazão deixa Medeia, ele tem interesse em um acordo político com Creonte.
Então, ao se relacionar com o Creonte, né, ele vai ser rei, né, de alguma forma. Seus filhos vão ser nobres também, de alguma forma. Ele se sente também, ele também que era um exilado, ele se sente guardado aí com uma promessa de futuro. Seus filhos terão uma herança no futuro. E Medeia não tem mais esse apoio. Medeia também não pode mais voltar. Qual é esse lugar da Medeia? Ela não pode mais retornar. Chega um momento em que os próprios filhos de Medeia são mandados embora. Tá bom? Então, veja só. Ainda a gente continua aí na frase da Ama, que ainda é a primeira fala da peça. Frente aos golpes do infortúnio, sente a coitada, Medeia, quão melhor teria sido se não abandonasse a pátria de seus pais. Os filhos de Caos honrou e já não sente satisfação ao vê-los. Tem muito receio do olhar da Medeia. Medeia enfurecida, ela tem uma força que você não pode prever aquilo que vai acontecer. Então, se ela olha, tem muito receio do olhar dela em relação às próprias crias. Vão falar com ela, ela não aceita a conversa, ela está enfurecida. E quando Medeia vai aparecer em cena, ela nem aparece em presença, ela aparece primeiro na sua voz, no qual ela se queixa do próprio destino. E começa a praquejar e apontar a possibilidade da vingança. Os filhos de Caos já não sentem satisfação ao vê-lo. Chegam a recear que tomem infeliz qualquer resolução, insólita. Seu coração é impetuoso. Ela não é capaz de suportar maus tratos. Conheço-a e temo que, dissimuladamente, transpasse com um punhal agudo o próprio fígado nos aposentos onde costuma dormir. Ou que chegue ao extremo de matar o rei e o próprio esposo, e, consequentemente, chame sobre si. Olha só, quando ela mata o esposo, ela iria cometer novamente um crime de sangue. Então, a Medeia comete crime de sangue, volto a dizer. Ela convence as filhas a matarem o rei Pélias. Se ela for matar Jazão, também é o próprio esposo, é um crime de sangue. E Medeia, no meio dos seus pensamentos, começa a programar a morte também, não só da princesa, do Creonte, do Jazão, e depois, de um certo momento, a morte dos próprios filhos. Então, uma sequência de crimes de sangue que não aconteceu a partir daí. E o próprio esposo, e, consequentemente, chama sobre si mesmo uma desgraça, ainda pior. Ela é terrível, na verdade, não espere a palma da vitória quem trai seu ódio. É isso. Quando Medeia entra em cena, é o destino da Medeia como mulher traída que aparece, né? Observação. Quando um marido se cansa da vida do lar, ele se afasta para esquecer o tédio do seu coração. Assim, existe uma configuração que a gente começa a perceber, assim, que a Medeia tem essa relação com as deusas, com essa potência da feitiçaria, do sobrenatural. E Medeia é estrangeira, então assim, ela não pertence a Corinto, ela vem de um outro lugar, de uma outra distância. Quando Medeia, então, o comportamento da Medeia não coincide com o comportamento das mulheres de Corinto, da Grécia. Então, por isso essa oposição desde o início. Quando o marido se cansa da vida, do lar, ele se afasta para esquecer o tédio do seu coração e busca amigos ou alguém de sua idade. Nós, mulheres, todavia, é numa criatura só, seria no marido, que temos de fixar o olhar. Ainda dizem que a casa é nossa vida, livre de perigos, enquanto eles guerreiam. Tola afirmação. Melhor seria estar 3 vezes em combate, com escudo e tudo, que parir uma única vez. O tema também da maternidade começa a aparecer. Então, ela prefere ser combatente, se comportar como masculino, como um homem, do que parir. Né? Estou só, proscrita, vítima de ultrajes do meu marido, que como presa me arrastou à terra estranha, sem mãe e sem amigos, sem um parente só, que recebesse a âncora por mim lançada, na ânsia de me proteger da tempestade. Então, assim, essa recuperação que eu faço no início é para a gente poder entender que quando Medeia decide matar os filhos, decide matar o rei, quando ele manda, ela usa os filhos, ela convence a Creonte a permanecer um dia, convence Jazão que a intenção dela não é maligna, não é malvada, não tem intenção de vingança. Quando Medeia ardilosamente, retoricamente convence os dois, convence os próprios filhos a levarem 2 presentes para a princesa, como presentes de paz e de casamento, há uma construção em torno de Medeia da sua capacidade de violência, mas uma violência justificada pelo seu temperamento e justificada pelas reações que ela já tinha feito antes. Então, assim, o medo do Creonte e do próprio Jazão é um medo razoável. A Medeia seria capaz de cometer tudo isso, né? A Medeia, ela manda como presente um véu para a princesa, né? E um diadema, né? Que é uma joia, um diadema. Quando a princesa, muito feliz, coloca essas joias, o véu das joias, ela começa o corpo dela começa a morrer, as joias pressionam o seu corpo, se não me engano, pega fogo,
Creonte, quando tenta salvá-la, é contaminada também por esse feitiço e ela acabou morrendo. Então, a partir de Medeia, só tem uma solução. Assim, ou ir embora, né? Ou deixar os seus filhos, ou matá-los. E a decisão acaba sendo matá-los, porque ela quer se vingar, quer fazer sofrer o Jazan, tá bom? Então, a gente passa primeiro essa introdução e passa a palavra para a Ana Helena. Boa noite, gente. Ela é terrível, na verdade. Não espere a palma da vitória que atrai seu ódio. É assim que a ama se refere a Medeia na tragédia de Eurípides. Medeia, então, recuperando a fala do professor Rainério, ela é filha de Aetes, rei da Cólquida, e neta de Hélio, o Sol. Ela é uma figura de origem mítica e poderosa, marcada por saberes antigos e forças que não pertencem ao mundo grego. Isso é importante. Mente bem viu, ela ajuda o Jasão a conquistar o velocino de ouro e abandona tudo para segui-lo. A peça de Eurípides, a tragédia de Eurípides, vai começar quando eles já estão exilados em Corinto com seus 2 filhos. Lá, a gente já sabe, Jasão abandona Medeia para se casar com a filha do rei Creonte. Acho que, sendo mais específica, a peça vai narrar a vingança da Medeia. Como o professor Rainério já apontou, a Medeia mata a princesa e o rei Creonte com um presente envenenado. Passa para mim, Alice, por favor. Eu trouxe aqui o plano da Medeia, o plano desse assassinato que a Medeia vai cometer. Agora eu vou contar-te todos os meus planos. Minhas palavras não serão para agradar. Enviarei a Jason um de meus criados para pedir-lhe que venha encontrar-me aqui. Quando chegar, falar-lhe-ei suavemente, direi que suas decisões são acertadas e concordo com elas. Ele me abandona para casar-se com a filha do rei. Faz bem, pois isso corresponde aos interesses dele. Mas pedirei que deixe meus filhos aqui. Não que eu queira largá-los numa terra hostil, nem os expor à sânia de quem os odeia, mas a fim de aprontar para a filha do rei, por intermédio deles, intermédio dos filhos, a armadilha atroz em que ela morrerá, levando o pai à morte. Mandá-los-ei a ela com presentes meus para a nova mulher, a fim de que ela evite o exílio deles, um véu dos mais finos fios e um diadema de ouro, uma coroa de ouro. Se ela receber os ornamentos e com eles enfeitar-se, perecerá em meio às dores mais cruéis, e quem mais a tocar há de morrer com ela, tão forte é o veneno posto nos presentes. Então, a partir dessa morte da princesa e do rei Creonte, nós vamos analisar o poder político em Medeia de Eurípides. Qual é o lugar de Medeia, uma mulher estrangeira, em Corinto, uma cidade-estado grega? E as mortes do rei e da princesa são apenas vingança ou são também um gesto contra a ordem da cidade? Pode pensar. Primeiramente, Corinto era uma cidade-estado grega, e na Grécia Antiga, estrangeiros e mulheres não eram considerados cidadãos. Isso é até mencionado na peça por Medeia. Devem também os estrangeiros integrar-se, e não posso aprovar tão pouco o cidadão que, por excesso de altivez, ofende os outros, negando seu convívio natural com todos. Aqui ela está citando a condição de estrangeiro. Das criaturas todas que têm vida e pensam, somos nós, as mulheres, as mais sofredoras. De início, temos de comprar por alto preço o esposo e dar, assim, dono ao nosso corpo, mal ainda mais doloroso que o primeiro. Aqui ela está se referindo à mulher como a propriedade do homem, né, que passa do pai para o marido, para o esposo. Além disso, talvez lembrando das aulas de história na escola, não sei quanto tempo faz que vocês saíram da escola, vocês se citam confusos com a figura de um rei em uma cidade-estado grega, já que a gente remete Grécia Antiga à democracia, né? Mas apesar do termo monarquia parecer
entre aspas, contemporâneo, nesse sentido, em Esparta, por exemplo, havia reis. 2 reis, na verdade, era uma diarquia. E vale a pena também mencionar a tirania como uma forma de governo da Grécia Antiga. Diferente do significado atual, do tirano como uma pessoa que governa de forma autoritária, opressiva e cruel, na Grécia Antiga, um tirano era, era aquele que havia ascendido ao poder de maneira ilegítima. Não era necessariamente um mau governante. Inclusive, uma melhor tradução para o Édipo Rei seria Édipo Tirano, eu estava pesquisando aqui. Aqui, esse busto, no lado direito, é o busto de Períando. Ele foi um tirano que governou Corinto, a cidade onde se passa a peça. Mas, enfim, analisando o rei, a princesa, Jasão e a Medeia na perspectiva do poder político em Corinto, pode passar para mim? Aqui uma fala de Corifeu. Mas eis aí Creonte, rei deste país, por certo vem falar de novas decisões. O Creonte é uma figura típica do rei na tragédia grega. Ele representa a autoridade política, a ordem e a segurança da polis. Ele exila a Medeia de Corinto com medo do que ela pode fazer, com medo da vingança da Medeia, como a gente já sabe. E o que é de se esperar? Relembrando os feitos da Medeia enquanto acompanhava o Jasão, ela assassina e esquarteja seu próprio irmão e faz as filhas do rei Pélias cozinharem o próprio pai no caldeirão. Passa para mim? E o Creonte é bem explícito quanto a esse medo que ele tem da Medeia. É inútil alinhar pretextos, é por medo. Temo que faças mal sem cura minha filha. Muitas razões se somam para o meu temor. És hábil e entendido em mais de um malefício, e sofres hoje por te veres preterida no leito conjugal. Ouço dizer, transmitem-me, que vês ameaçando atentar contra a vida do pai que prometeu a filha, dele, né, Creonte, e do marido e da segunda esposa. Antes de ser vítima, ponho-me em guarda. Prefiro trair agora o teu rancor a chorar lágrimas amargas mais tarde, sobre a minha eventual fraqueza. Olhando por uma visão menos pessoal e mais política, outra leitura possível para o exílio imposto por Creonte é a percepção da Medeia como uma ameaça estrangeira à ordem da polis. A Medeia não pertence ao mundo grego, lembrando, ela é da Cólquida, fora do eixo civilizatório helênico. Então, ela é considerada bárbara pelos gregos. O saber da Medeia é enraizado em práticas mágicas e em forças sobrenaturais que não se submetem às leis da cidade. Ao acolhê-la, o Creonte talvez tenha tolerado a sua presença apenas enquanto ela estivesse domesticada com o casamento com o Jasão. Mas, com a ruptura desse casamento, e com essa sua condição agora de mulher abandonada, a Medeia volta a ocupar uma posição ambígua. Ela é estrangeira, sem marido, sem pai, sem pátria, então sem lugar reconhecido no corpo político da cidade. Expulsar a Medeia é uma forma de proteger Corinto de uma figura que, por sua própria condição de alteridade, por sua própria condição de outro, é uma ameaça. Ok? Passa para mim, Alice. Embora a princesa, a filha do Creonte, não seja uma personagem na peça, ela não é uma personagem na peça, e ela não seja sequer nomeada, o nome dela não aparece na peça, a figura dela carrega um valor político central. Ela representa a continuidade da linhagem real de Corinto. Como mulher, o poder da princesa é simbólico e hereditário. Não é exercido diretamente, ela não governa, mas ela é o elo necessário para garantir a passagem do trono e do prestígio real para uma nova geração. Ela não reina, mas ela gera reis, ela faz reis. Na lógica patriarcal da polis,
A mulher da realeza, ela vai funcionar como um corpo de aliança. Ela deve se casar para que o poder político permaneça dentro da cidade e sob controle masculino. É nesse sentido que o casamento de Jasão com a princesa não é um gesto romântico, mas é um gesto estratégico. O Jasão, casando com a princesa, não apenas abandona a Medeia, uma estrangeira, mas ele também se reinscreve no centro do poder de Corinto. A união entre o Jasão e a princesa é uma aliança entre um herói e a estrutura política local, o que fortalece a posição social do Jasão e sua legitimidade dentro da polis. Aqui é uma fala de Jasão justificando esse casamento para Medeia. Repito, não foi para ter outra mulher que me esforcei para conquistar um leito régio. Foi só, como já disse, para te salvar, para que os filhos meus fossem irmãos de reis e para dar à minha casa solidez. Então, é um movimento estratégico de Jasão se aliar à realeza. Pode passar para mim, Alice. Quase finalizando, aqui a Medeia se encorajando para dar início ao plano dela, né, a vingança dela. Vamos, Medeia, não poupes recurso algum de teu saber em teus desígnios e artifícios. Lembrando que ela é uma feiticeira. Começa a marcha para a tarefa terrível. Chegou a hora de provar tua coragem. Não vês como te tratam? Não deves pagar um tributo de escárnio ao Himeneu do sangue de Sísifo com um jação qualquer, Medeia. Filha de um nobre pai, tu, da raça do sol, tens a ciência e, afinal, se a natureza fez-nos a nós, mulheres, de todo incapazes para as boas ações, não há para a maldade artífices mais competentes do que nós. Eu gosto bastante dessa fala dela. Medeia, então, é uma figura que subverte a lógica, né, do poder lá em Corinto. Em Corinto, o poder é masculino, grego e baseado na realeza. Medeia rompe com tudo isso ao ser uma mulher estrangeira que, além de agir passionalmente, né, além de agir em razão da vingança, ela também age politicamente. Ela usa as ferramentas que lhe restam, a feitiçaria, o veneno, a manipulação e o discurso calculado para atacar o centro político da cidade, o rei e a princesa. A Medeia é um agente político na peça, mesmo sendo bárbara e mulher. Ser agente político não é, na tragédia não é só estar num cargo de poder. Medeia não está no cargo de poder. É interferir na ordem da cidade, provocar rupturas, fazer escolhas com impacto público. A ação de Medeia, com certeza, tem consequências públicas, políticas e irreversíveis. Pode passar. Isso aqui é uma gravura das crianças de Medeia, dos filhos de Medeia, entregando os presentes para a princesa. Vamos relembrar, né, como é que se dá a morte da princesa e do rei. Essas cenas não são encenadas. Vocês lerem a peça, é o mensageiro que conta como essas mortes ocorreram, com bastante detalhe. Então, os filhos da Medeia levam à princesa 2 presentes, um véu e um diadema de ouro, ambos envenenados. Quando a princesa veste o véu e coloca o diadema, ela começa a passar mal, e o diadema incendeia o seu corpo, que se contorce em chamas. Ela tenta desesperadamente retirar os ornamentos, mas ela morre queimada e desfigurada, de forma tão cruel que, segundo o mensageiro, só o próprio pai seria capaz de reconhecê-la. Ao ver a filha, o Creonte ele se lança sobre o corpo dela, mas ele também é preso por essa armadilha. O véu se prende a ele e sufoca ele, e ele morre tentando se libertar do véu. Para além da vingança pessoal da Medeia, ela conseguiu se vingar,
As mortes têm, lembrando o peso político. A princesa era o elo entre a casa real e o futuro da polis, então a sua morte rompe a sucessão dinástica. Já Creonte, enquanto rei, representava a estabilidade da cidade e a autoridade sobre seus limites, tanto geográficos como sociais. Quando Creonte morre pelas mãos indiretas de uma estrangeira, o que se rompe é a lógica do poder que mantém a polis organizada. Sem herdeiro e sem rei, Corinto é lançada num vazio de comando. Eu mencionei antes que a Medea subverte a lógica do poder, mas eu posso ir até mais além. Ela não apenas subverte, mas ela também impõe a desordem. E essa desordem que a Medea impõe é uma violência bastante articulada. A Medea rompe com a linha de autoridade masculina, interrompe a continuidade do poder e deixa um rastro de destruição, talvez como uma forma de inscrever sua presença numa cidade que tentou apagá-la. Depois de matar a princesa e o rei, pode passar. Outra gravura aqui para vocês. Depois de matar a princesa e o rei, e por fim os próprios filhos, a Medea não é punida. Não há uma justiça humana que alcance a Medea. Neta do Sol, ela escapa em uma carruagem enviada pelo seu avô divino, com uma força que não pertence ao mundo dos homens. Aqui, representado na gravura, a Medea na carruagem, sendo levada por 2 dragões. E é essa Medea que atravessa os séculos e chega ao cinema de Pasolini, uma figura ligada ao sagrado e ao violento. Ana Carla vai falar justamente sobre essa dimensão do mito no filme Medea, de Pasolini. Boa noite. Agora saindo um pouco do espaço do texto dramático, da Medea Trágica, eu vou comentar um pouco aqui sobre o filme Medea, do diretor italiano Pasolini. Antes de começar, a gente precisa entender que tem uma diferença elementar entre a Medea construída pelo Eurípides e a Medea construída pelo Pasolini. Enquanto Eurípides ele vai se centralizar no caráter das personagens, enfatizando a Medea como mulher traída e mulher bárbara, o Pasolini, por sua vez, ele vai se inclinar para o mito como elemento essencial na construção da sua Medea e da sua obra. Ele, como crítico da realidade contemporânea, ele via essa realidade como vítima do novo fascismo. O novo fascismo ele vai ser entendido aqui nesse contexto e também era entendido pelo Pasolini como a padronização dos comportamentos, desejos e formas decorrentes do capitalismo moderno. Essa padronização ela iria resultar, então, numa perda do sentido simbólico pela sociedade moderna. Por isso, Pasolini, então, ele vai retornar ao tempo mítico, porque acreditava que nesse tempo mítico ainda haveria esse sentido simbólico que a sociedade moderna perdeu. Por isso, a sua Medea ela vai ser construída como sacerdotisa, feiticeira, uma figura profundamente ligada à magia, ao mito, ao sagrado e à natureza. Então, para contextualizar o universo do filme e entender essa ressignificação da Medea trágica pelo Pasolini, eu vou abordar o filme a partir de 3 pontos, que são o mito, o sagrado e a violência. Pode passar, Alice. Eu me foco agora, então, na figura do centauro inicial, que é o velho centauro, que é o híbrido. É por meio dele que vai ocorrer a introdução do mito do Velocino de Ouro dentro da narrativa do filme. A partir dessa introdução, o Pasolini ele vai nos mostrar que o mito ainda possui função explicativa no mundo, em oposição ao discurso da sociedade moderna que desfaz o caráter do mito como encantado, simbólico.
quando ele introduz o Velocino de Ouro, ele tem o seguinte diálogo com o Jazão Menino, que eu trouxe aqui no slide. Ele vai falar: é verdade, é uma história um pouco complicada, porque é feita de coisas e não de pensamentos. Então, o Velocino de Ouro, ele vai ser apresentado no filme não como objeto, não apenas como objeto mítico, mas sim como vestígio de um mundo onde o mito ainda estruturava a realidade. Ainda no Centauro, no Velho Centauro, eu gostaria de enfatizar também a sua forma de comunicação. O Centauro, ele se comunica por meio de uma linguagem simbólica, imagética e poética, que reforça o caráter do mito como simbólico e também tonifica a visão de Pasolini sobre essa perda do sentido simbólico da sociedade moderna. Pode passar, Alice. Nós conseguimos observar, então, que o mito ele vai ser introduzido desde o começo no filme pelo Velho Centauro. É nesse sentido que o sagrado também vai ser introduzido por ele. A cena em questão que eu escolhi trazer é uma cena onde o Jazão está pescando ali naquele local onde ele era criado pelo Centauro, e ele vai dizer, o Velho Centauro: tudo é sagrado, tudo é sagrado. Não há nada de natural na natureza, meu pequeno. Quando a natureza parecer real, terá acabado tudo. O Velho Centauro, ele parece introduzir o mundo de Medeia, que é a Cólquida. A Cólquida, no filme, ela vai ser apresentada como um lugar onde o sagrado não é uma ideia abstrata, mas sim uma força concreta, que comanda todas as relações, a dinâmica das relações ali entre a natureza e os deuses. O Pasolini, ele vai materializar o sagrado por diversos pontos dentro do filme, mas agora eu vou me focar na figura de Medeia e como as vestimentas, o traje dela, podem materializar esse sagrado. Pode passar, Alice. Na Cólquida, ela vai utilizar esse traje que está ali na imagem, nesse fragmento do filme, que é o manto, os colares que parecem pesados, o diadema e o véu. Ela utiliza esse traje durante o sacrifício inicial do jovem e também quando vai ao templo rezar. O que pode ficar subentendido para mim, que é de fato um traje religioso, portanto sagrado. Em Corinto, ela vai haver uma mudança desse traje dela, ela vai utilizar trajes escuros, mas são muito mais simples e leves, e ela não usa joias. O que pode significar, né, a ruptura do sagrado por meio desse traje que ela utilizava na Cólquida, e agora ela utiliza outros trajes em Corinto. Quando o filme ele se centraliza em Corinto e na Medeia, ela vai até a Corinto, porque a casa dela ficava fora de Corinto, não ficava no palácio, no castelo de Corinto. Ela vai a Corinto com a sua ama e ela vê Jazão ali se divertindo com os habitantes de Corinto. Ela volta, então, totalmente desorientada e abatida com a situação, e ela se tranca no seu quarto. Ali, naquele momento, ela vai ter um encontro com o Deus Sol, que era o seu avô, e ele instrui ela sobre a sua vingança. Ela vai surgir, então, para as amas, vestindo novamente esse traje que ela utilizava na Cólquida. Mais tarde, ela vai utilizar esse traje por meio de seus feitiços para matar o rei e a princesa que iria se casar com o Jazão. Essa cena que ela aparece para as amas, ela é impactante, porque ela vai sugerir que o sagrado que constituía Medeia na Cólquida estava oculto pela distância, mas ele vai ressurgir quando ela retoma a sua identidade como figura mítica. Pode passar, Alice, por favor. O sagrado no corpo da comunidade. Deixando de lado um pouco, então, a Medeia, eu gostaria de falar sobre a participação da comunidade no sacrifício, como a materialização do sagrado na Cólquida. Para quem assistiu o filme, consegue perceber muito bem que todo o ritual que envolve aquele sacrifício do jovem, ele vai envolver toda a comunidade dali.
desde os mais jovens até os mais velhos. Esses fragmentos que eu trouxe, principalmente as fotos da esquerda, elas ilustram muito bem a participação da comunidade. Então, a Cólquida, ela é apresentada no filme como uma sociedade onde os rituais eles vão ser essenciais e coletivos. Todo ritual que vai envolver esse processo do sacrifício, desde quando a comunidade observa o sacrifício, quando eles correm com espécies de vasilhas ali para pegar o sangue, depois eles espalham esse sangue na vegetação e, por fim, eles vão comemorar com a família de Medeia, materializa o sagrado ali na Cólquida, não como um ato individual, mas sim como um ato coletivo. E necessário ali para o andamento do ciclo daquela comunidade. Pode passar isso. Como eu já estava falando do sacrifício, e o sacrifício vai envolver a violência, e a violência é bastante significativa no filme, eu me adentro propriamente no tema da violência. Só que aqui na violência eu volto novamente para a figura de Medeia e na variações de expressões dela durante o filme, como na construção de diferentes perspectivas da violência no filme. Na Cólquida, durante o sacrifício do jovem, a Medeia ela é totalmente integrada à cerimônia. Ela possui o olhar incisivo e forte. E para quem viu o filme, ela sempre está ali na frente junto com a sua família. E em alguns momentos ela vai tomar a frente quando ela roda aquela espécie de objeto circular e ela vai falar uma frase: dá vida à semente e retorna como a semente, que representa muito bem o ritual do sacrifício na Cólquida. A Medeia, a expressão dela, que eu destaquei aí no slide, ela transmite mistério e seriedade, e a certeza de que aquilo é necessário para a comunidade, que é necessário para o seu país. Pode passar. Mais adiante no filme, quando a Medeia ela está fugindo com os argonautas, depois de roubar o Velocino de Ouro com o seu irmão, ela decide matar o seu próprio irmão para atrasar o seu pai e seus soldados na busca do Velocino roubado. Quando ela decide matar o seu próprio irmão, por interesse seu e de Jasão, ela é como se fosse uma ruptura com o sagrado, porque aqui ela comete uma violência individual, e não como era na Cólquida, que o sacrifício era um ato coletivo. Então, representa muito bem essa ruptura. A expressão da Medeia, ela vai mudar, não vai ser como na Cólquida. Ela vai ser conturbada pela ira e pelo terror, mesclados ao desespero e à pressa de ter que fugir do seu pai. Pode passar, por favor. Se o assassinato do seu irmão representa essa ruptura de Medeia com o sagrado que a constituía, em Corinto, quando ela planeja e de fato executa a morte do rei e da princesa, vai sinalizar esse retorno de Medeia ao tempo mítico e ao seu sagrado originário. A violência aqui, nesse momento, ela vai deixar de ser desesperada e apressada para ser uma vingança planejada, ritualizada e principalmente sagrada. As expressões de Medeia, elas vão voltar a transmitir mistério e seriedade, e a certeza de que aquilo que ela fez, de ter matado o rei e a princesa, era necessário para o seu retorno ao sagrado. Essa imagem que eu trouxe, ela é bastante significativa, porque ela vai invocar o retorno de Medeia ao sagrado, não como um sacerdotisa, como era na Cólquida, mas sim como uma figura mítica com bastante presença. O Deus Sol, que a legitima sobre a sua vingança, estabelece uma conexão de Medeia com algo maior, que é uma força sagrada. O Deus Sol também, ele vai legitimar Medeia agora para o ato final dela, que é o felicídio. Pode passar.
aqui a violência do ato final, que é o felicídio, ela vai ser bastante diferente da perspectiva das outras violências, da representação das outras violências. Aqui vai ser tudo apenas, como eu posso dizer, vai ser só ele quer passar alguma coisa, só que subtendido, assim. Não é algo totalmente exposto, como foi nas outras violências. Aqui a violência ela vai ser melancólica, poética, e as expressões de Medea elas vão mudar novamente. Aqui está uma Medea hesitante, e também muito hesitante do que ela vai fazer. Só que no final ela faz. Eu vou deixar para a próxima aula para comentar mais sobre o ato final, e eu deixei aqui umas imagens que são bastante representativas dessa violência do ato final. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o retorno do Pasolini ao mito e a ressignificação da Medea trágica por ele. Eu escolhi abordar esses dois fatores pelos 3 pontos: o mito, o sagrado e a violência. Obrigada, Ana Carla. Obrigada, professor Rainério e Ana Helena. Bom, gente, excelente aula. Bom, quem tiver alguma contribuição ou pergunta, agora é o momento. Eu acho que tem aqui o próximo slide. São as referências. E é isso. Então, quem tiver alguma contribuição, alguma pergunta, quiser comentar, agora é o momento. Deixa eu olhar que temos um comentário do Antônio Jordan. Vamos ver. Isso que a Carla falou no início é bem interessante. Pasolini adaptou mitos para o cinema ao longo de toda a sua carreira. Parece ter entendido que o poder político passa pela mitificação, pela estrutura mítica, pelo pensamento mitológico. Entendendo o mito aqui como núcleos narrativos que estruturam formas simbólicas encarnadas coletivamente, um nexo figural, em certa medida prático da coletividade, e que fornece explicação e sentido para as cadeias operatórias da cultura. Gente, alguém quer comentar o comentário dele? Jordan, eu preciso lembrar que Pasolini ele viu o mito a partir de um outro lugar na Itália, né, que é o mito em torno do fascismo. Né, os líderes fascistas e populistas também. Em Portugal também teve isso. Eu lembro que o Fernando Pessoa apoiava o fascismo em Portugal, porque ele via justamente a liderança fascista em Portugal, estou tentando lembrar agora o nome do ditador português, pelo mito, né, pelo retorno de São Sebastião. Então, assim, o Pasolini viu Mussolini no poder na Itália, né, ele viu esse mito da luz, do Lute, né, com toda a sua força política, construindo um ideal de liderança política fascista capaz de fundar um imaginário mítico nas pessoas. Também, assim, no caso da cultura italiana, né, o mito no seu da sua própria fundação cultural, né, com Rômulo e Remo, enfim. Né. Agora, o que acontece durante o trabalho do Pasolini é que ele percebe uma outra força, depois de vencido o fascismo na Itália, ele percebe uma outra força se configurar. E assim, é uma leitura meio tardia dessa força, porque essa força foi compreendida na década de 30 e 40, como sendo a indústria cultural. Então, na década de 60, 70, por aí, talvez a gente vê muitos filmes italianos muito inundados pela cultura norte-americana também no pós-guerra, né? Então, ele vê o consumo, a produção cultural mediada pela lógica do consumo pelo capital como algo assim que poderia desencantar a sociedade italiana. Vamos usar essa ideia do Max Weber, né? A ideia do desencantamento do mundo. Contra essa força que ele vai achar que é o novo fascismo, né, que é o artigo de consumo, que é a padronização dos comportamentos dos jovens. Pasolini é um cineasta, um escritor com um olhar muito jovem, para o corpo jovem, para a beleza jovem, tanto masculina quanto feminina. A gente percebe muito isso nos filmes deles. E o comportamento jovem é um comportamento libertário. Né? E aí essa força do consumo, da cultura padronizada, e vai discutir isso a partir das próprias políticas da cultura italiana, de pensamento, de autores, ele era muito polemista na Itália, então ele vai ver
ele vai entender que essa força é um novo fascismo. Se aquele fascismo era direto, a gente poderia confrontar ele pelo partisan, né, pela guerrilha, pela força da guerrilha, da organização armada também, esse aqui não seria possível, porque ele está muito diluído na cultura. Então, assim, como possibilidade de reencantar o mundo, ele vai para o mito, ele vai para a força do mito. É como se o mito fosse uma força do passado, que advém para o presente, e nessa força ele poderia encontrar um novo sentido para a vida, né? E um novo sentido também para essa beleza que ele achava que a Itália, o debate dele é a Itália, já estaria perdida. Então, assim, aí ele vê uma coisa curiosa, assim, a gente vê muito isso no Édipo do Pasolini, né? Ele tenta fazer uma Oresteia africana, escreve ainda essa Oresteia. O teatro do Pasolini é um teatro, a dramaturgia dele ela é pouco conhecida, mas assim, a gente consegue encontrar ela na internet, e é um teatro no qual o mito aparece também com esse olhar, com essa força do poético. É como se o mito poderia reencantar o mundo pelo viés de uma nova poética, pelo presente, mas com uma força política, de alguma forma, para tentar retrazer novamente as identificações que estariam perdidas a partir da lógica do consumo. Enfim, ele vai discutir isso em vários textos, em várias crônicas, na verdade. Ele não escreveu isso, digamos, numa tese, num livro organizado. São várias crônicas nas quais ele vai polemizando essa presença do novo fascismo. E também polemiza muito a força da igreja, evidentemente, na Itália, apoiando esse novo fascismo, né? Acho que é isso. Sobre isso eu queria... Salazar, exatamente, havia esquecido. Salazar, no caso de Portugal. Então, acho que é perfeita a sua colocação. Eu só apenas queria acrescentar e contextualizar a partir do lugar político do Pasolini na Itália, que eu acho muito motivador de seus filmes. Professor, eu tenho mais uma dúvida, que é para a equipe, mas também é para os participantes. O que fez com que vocês se interessassem em estudar essas obras, essa temática, inicialmente? Alguém pode me responder? Posso responder. Primeiramente, a tragédia me atrai muito enquanto forma dramática. Eu gosto bastante de ler tragédias, e a Medea também é uma personagem que me atrai muito, enquanto uma personagem mítica, e ela me atraiu muito dentro da peça de Eurípides, porque dentro da peça ela não é uma figura passiva, ela é mística, ela é temida, e é ela quem conduz a narrativa. E eu gosto muito de ler peças onde as mulheres, onde uma figura feminina está no centro do conflito. Especialmente quando elas, como eu posso dizer isso? Quando elas desestabilizam as estruturas de poder. Sim. Obrigada, Ana Helena. Mais alguém? O Antônio, ele botou mais um comentário, eu vou ler. E aí, quem quiser responder essa pergunta que eu fiz, fique à vontade, tá bom? Ele botou: Jazão sempre toca no fato de merecer agradecimentos por ter trazido Medea de uma terra bárbara para uma cidade grega, ter mostrado a ela a civilização. Ai, calma, que eu baixei demais. Civilização. Calma aí, gente, eu me perdi aqui. Pronto. Medea, em sua ira contra a negociata de Jazão para se casar com a filha de Creon, parece ter algo de uma revolta dos bárbaros contra a sociedade civilizada, o grego civilizado. E aí ele continua. Inclusive foi dito que Medea é um símbolo do bárbaro e um símbolo do divino para Eurípides aqui. O divino está ao lado do feminino, do bárbaro, do caos e da matéria. Podemos pensar que o divino aqui é o aspecto irracional da realidade. A realidade enquanto algo que não conseguimos compreender ou manipular totalmente. Não conseguimos controlá-la. E ela pode ainda voltar-se contra nós com toda a força quando tentamos domá-la. A reação do divino natureza pode ser absolutamente terrível. Isso. Existe uma força na Medea, né? Que essa força, assim, não é a força da natureza, é a força da natureza, né? Medea, em alguns momentos, tentando recuperar suas identificações do sagrado, que são também identificações de territoriais, de pátria, se a gente quiser usar a palavra, por essa relação com a natureza.
Mas existe também uma outra relação, que é a relação da justiça, né, que isso aparece muito na tragédia grega. Assim, eu não sou um pesquisador da tragédia grega, eu já li muito tragédia, mas assim, a tragédia grega nos ajuda a compreender a tragédia do nosso tempo, né? Assim, a tragédia, ela também ajuda, ela é um substrato do passado que ajuda a gente a entender também muita coisa do presente. Então, todo esse debate sobre identidade, bárbaro, exílio, território, enfim, a gente encontra muito nos textos antigos. Mas existe uma coisa que é da justiça. Medea estava acostumada a outra lógica da justiça, que é a lógica da justiça da sua força do sagrado, do seu território, né? E só terminar de ler aquilo que o Jordan escreveu aqui. Tanto é que nessa peça, Medea não é punida, como acontece com todos os protagonistas. Exatamente, ela não é punida. Mas se diz que Eurípides modificou o mito, né? Então, no mito, supostamente, Medea fugiria, iria abandonar os filhos, e a população de Corinto iria matar os filhos com pedras, né? Iriam espancar os filhos até a morte. Então, se diz que Eurípides fez política, no sentido de que a população de Coríntios não dizia que eles não seriam capazes de fazer isso, né? De Corinto, os coríntios não se diziam capazes de fazer um ato tão atroz que é matar as crianças. E Eurípides teria modificado o final do mito, trazendo para Medea um ato muito mais atroz, que é ela matar os próprios filhos. Só que aí, na sequência, ele salva ela pela própria força do sagrado, pela própria força do Apolo, que é seu avô, né? Ele que traz a carruagem, leva embora Medea ainda confronte muito Jasão e recuse com que Jasão faça as honras fúnebres para os próprios filhos, toque os filhos. Medea vai purgar esse crime de sangue, senão ela será perseguida pelas fúrias, em outro espaço, com apoio das deusas dedicadas a Medea, né, que apoia Medea o tempo todo. Mas, enfim, então existe uma força, que é uma força da justiça, que Medea está acostumada. Então, nas tragédias, a gente vê muito isso, assim, uma passagem da noção da justiça. Uma justiça mais do mito, do mítico, se quiserem usar a expressão do primitivo, mas não nesse sentido da hierarquia entre primitivo e o atual, mas uma força mais primitiva da justiça, na qual a justiça pode ser feita como Medea tem feito. Se você me ameaça, ela responde. Se você encurrala a Medea, ela não recua. Ela pensa, raciocina e responde com toda a sua força. Medea é uma princesa, uma sacerdotisa. Ela não é assim. Medea, na citação que a própria Ana Helena trouxe, ela não leva desaforo para casa. Se você ofende, ela vai responder. Essa é a justiça de Medea. Essa justiça a construção de Medea. É um personagem muito coerente do início ao final. Se ela foi coerente apaixonada por Jasão, trair sua pátria, seu pai, matar seu irmão, espedaçá-lo e jogá-lo nos quatro ventos. Ela não teve pena do rei Téias, né, que recebeu um pouquinho ela aí, embora quisesse também prender e matar o Jasão. Se ela não teve pena disso, ela não vai ter pena de dar respostas para o Creonte. Assim, Medea tenta ainda apenas resguardar seus filhos, isso na peça do Eurípides, mas a capacidade dela de resposta vai ser necessariamente pela violência. Isso é interessante porque o Pasolini recupera essa relação no início do filme. O início do filme é um sacrifício humano voltado para fertilizar a natureza. Então, a gente vê no filme do Pasolini toda uma sequência muito longa do início, uma sequência poética, que é o Jasão sendo orientado pelo Centauro, pelo Quiron, mas depois de uma sequência muito longa da Cólquida, e Medea dentro desse espaço da Cólquida, no qual a cidade se confunde com o próprio sagrado. Então, assim, as forças políticas que estão lá estão por causa do sagrado e de uma força telúrica da terra, da natureza muito grande. O sacrifício acontece para que aquela sociedade, aquela comunidade tenha fertilidade. E todo mundo participa do sacrifício como um ato ritualístico. A própria vítima do sacrifício participa disso. Então, essa é a força da Medea. Quando a Medea está em Corinto, é uma outra lógica da justiça. É uma outra lógica dos deuses, que no filme é representado por essa mudança das vestes da Medea. Ela vai perdendo um pouco as suas relações com o sagrado que ela tinha na Cólquida. No filme é muito interessante, porque amanhece, você vê os raios do sol entrando pela janela, pegando os dedos da Medea. É como se Apolo dissesse: Medea, acorda, eu vou te ajudar a você se vingar, minha filha. Acorda, que essa não é a justiça que vem do nosso passado. Nosso passado é essa força que vai reagir. E Medea reage com toda a força que ela tem. São justiças diferentes.
Não é que Corinto não tem o sagrado, ele tem um sagrado, mas é um sagrado no qual a força tenta ser policiada, né? Eu acho que a Ana Helena falou muito bem, assim, que eles tentam controlar a força da Medeia, eles têm receio dessa força dela, né? Mas não conseguem. Quando ela reage, ela desestabiliza toda a relação de poder ali e toda a relação política, só que ela só destrói e vai embora. Os deuses levam embora. Assim. Está numa passagem entre uma justiça que é digamos, mais ancestral, que é essa justiça do sangue, da vingança, das fúrias, e essa justiça mais humana, da política. A ideia não aceita a política, ela reage. Obrigada, professor. Só lembrando, gente, que a frequência está agora lá no chat. Não esqueçam de assinar, tá bom? A gente tem mais 9 minutinhos. E o Jordan deixou mais um comentário. Se o senhor quiser ler, professor, para a gente fechar a aula, usar esses minutos. Sim, de fato, a observância da lei, isso. Por sinal, também a lealdade ao juramento é isso, né? Existe essa lealdade da lei, que é a lealdade da lei do creonte. O coro fala constantemente, né? Que a Medeia fala em algum momento que Jasão quebrou os juramentos. Ela tem a ideia do juramento, do casamento, que Jasão teria feito com ela, né? Por sinal, Jasão traz, já tendo filhos, ele traz Medeia, vai abandonar a Medeia pelo acordo político com Creonte, pelo casamento com a princesa, pelo acordo político com Creonte, com as promessas que isso resulta, que é importante para que Corinto tenha um herói, né, no trono também, isso é muito importante para ele, alguém que reconquistou Hidroargos, né, recuperou o Veloção de Ouro, ele é um herói, ele tem fama, ele chega lá também para tornar esse trono poderoso do ponto de vista do seu prestígio. Mas ele tem um casamento anterior que ele precisa resolver, né? E ele não resolve esse casamento. A política dele é a política do abandono, né? Ele só quer abandonar Medeia e quer que a Medeia aceite esse abandono. Jasão, ele é grego, Medeia não é, né? E poderia ter casado com uma grega, não casou. Nenhuma grega seria capaz de fazer isso que você está fazendo, Medeia. A representação dos gregos de Medeia é a representação do monstro, né? É a mãe que matou seus filhos. E a representação também dessa que não obedece às leis da cidade. E Medeia jamais vai obedecer. Agora, é importante também a gente lembrar, Medeia só consegue realizar sua vingança porque ela tem um apoio, né? Que é o Egeu, que nós não chegamos a comentar, que é o rei de Atenas, que passa um pouco antes por Medeia e diz assim, a Medeia pede apoio para ele. Eu preciso realizar a vingança. E Egeu diz, realiza, mas eu vou embora, eu não posso te levar daqui, senão ele iria ofender justamente o Corinto. Se você chegar lá, ninguém vai te tocar. E é isso que Egeu vai fazer, né? A promessa de Medeia é que Egeu quer ter filhos, não consegue. Medeia promete isso para ele. Se você me ajudar, eu vou te ajudar a ter filhos. Medeia se casa com Egeu no retorno a Atenas. Então, você tem, de alguma forma, um grego ajudando. Mas a relação também de Medeia com Egeu vai dar ruim lá na frente, de jeito ou de outro. O filho deles qual é? O filho de Medeia com Egeu? É o medo, para vocês terem uma ideia. Ele vai ser rei, mas ele vai ser o medo. Deixa eu só terminar de ler aqui o texto aqui do Jordan, que eu comecei a falar no meio. Era um dos valores morais que os gregos consideravam como traço de distinção essencial entre eles e os bárbaros. Perfeito. O interessante é que a inversão aqui é o motor do drama, exatamente. Há uma inversão porque ela não assim, a força de Medeia, essa força da natureza, né, ligada às mulheres, a gente começar a pensar, dessas deusas ligadas às mulheres, é uma força que a cidade, que a lei de Creonte, desse soberano, desse poder político, não consegue controlar. E não vai controlar. Obrigada, gente. Queremos agradecer a participação de todos vocês na nossa primeira aula. Na semana que vem, a gente vai retomar a conversa sobre o filme e também vamos ver o texto da Passou, né? Então, aproveitem aí essa semaninha para se vocês não leram o texto ainda, para lerem. Muito obrigada pela participação. A gente se vê semana que vem. Até lá. Gente, obrigado, viu? Obrigado por todos, pela presença. Obrigada. Semana que vem a gente discute a Grace Passou e a atualização, o agenciamento dessa figura da Medeia no nosso tempo presente. Para a gravação aqui.